Obrigado, Edson. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bom, eu sou Pedro Celidônio, tenho 65 anos de idade, sou esposo da Dani, sou pai do André, sou avô da maravilhosa Manu, minha neta de 8 anos, e hoje sou o CEO da Alquimia Empresarial, uma agência de assessoria em marketing digital. E eu decidi fazer uma transição de carreira um tanto quanto ousada, aos 55 anos de idade. Foi ali um ponto de inflexão na minha vida. Estava muito bem posicionado profissionalmente na área de tecnologia da informação, morava e trabalhava na Europa, viajava muito, passeava muito, mas faltava algo na minha vida, né? Eu comecei a me questionar qual era o meu papel, na realidade, dentro desse contexto todo, né? Se era só uma passagem ou se realmente eu deveria fazer algo. Então, o que me motivou muito foi ajudar as pessoas, que até aquele momento eu fazia de uma forma não profissional. Eu gostava, eu amava de ajudar as pessoas, mas muitas vezes eu me prejudicava para ajudar os outros. Então eu entendi que deveria haver uma outra forma de fazer isso, e foi o ponto em que eu dei o primeiro passo, que foi a decisão. Acho que a decisão, acredito que a decisão, ela é o ponto inicial para qualquer novo projeto, tanto para finalizar um ciclo, como iniciar um outro ciclo. Então foi ali. Bom, 55 anos de idade, nós já estávamos há 15 anos morando e trabalhando em Portugal, viajava muito, tinha uma equipe multigeográfica ali, de profissionais fantásticos, mas o dia a dia, né, e executar o meu trabalho profissional, ele já estava ok. Eu precisava de um outro desafio. Eu precisava de realmente deixar a minha marca. Eu faço uma analogia, né, tanto da vida pessoal como da vida profissional, como a escalada de montanhas, né? Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é sair ou do topo da montanha, onde você já está na zona de conforto, ou então no vale da indecisão. Existem pessoas que ainda não escalaram uma montanha, existem pessoas que já escalaram montanhas, mas que quando chegaram ao topo viram que não era sua, né? Então ali você tem que fazer uma reflexão. Eu, graças a Deus, eu estava muito bem posicionado, mas como pessoa, devido às montanhas que eu já havia subido, eu precisava de algo novo, né? E foi aí que eu fui buscar as minhas experiências de vida, né? Fui buscar os meus fracassos também como empresário, que já tinha tido dois, que eu tinha tentado e não tinha conseguido, rever tudo isso e direcionar. Então foi ali final de 2012, mais ou menos, que eu e a Dani, nós resolvemos iniciar um planejamento estratégico para retornar ao Brasil, né? E foi difícil, foi bem difícil, né? Porque veio o medo de largar aquela zona de conforto, mas também veio a coragem pela oportunidade de fazer algo diferente, né? De retornar ao Brasil, de estar junto da família. Então ali foi um filtro de tudo aquilo que eu tinha de pontos fortes e pontos fracos, e o que eu podia utilizar para realmente escalar essa nova montanha, que era retornar para o Brasil, ir para a área de desenvolvimento humano, que foi algo que eu realmente precisava. E quando eu cheguei, eu verifiquei o seguinte, né? A área de desenvolvimento, ela é muito legal, era aquilo que eu gostava de fazer, mas existia uma outra área que estava muito ligada comigo, que era a do corporativo. Então eu precisei começar a estudar sobre negócios, né, sobre business, e como conectar as pessoas dentro do negócio e poder ajudar e poder fazer disso a minha profissão. Então ali foi o ponto de virada, foi uma nova trilha que eu comecei para uma nova montanha. Você teve uma virada de chave, você teve uma virada de chave, começou uma nova jornada, você alinhou o que você mais queria fazer com suas habilidades, competências e sua paixão. E qual foi, Pedro, o seu maior desafio, cara? Bom, o maior desafio foi justamente esse, foi sair da zona de conforto. Sair de uma situação estável, né, se é que se pode dizer que no corporativo a gente tem uma situação estável, mas financeiramente, profissionalmente, morando em um lugar
com uma qualidade de vida fantástica. Esse desafio, eles tiveram duas partes. Primeiro o externo, porque eu estava indo para uma área que eu não conhecia, que era o desenvolvimento humano, era trabalhar com pessoas, fazer a minha profissão em cima disso. Até então eu era líder de uma equipe, mas num ambiente onde eu dominava, que era a tecnologia da informação. Eu estava retornando ao Brasil depois de 15 anos, sem network, né, para uma região que a gente não sabia ainda se ia ficar no interior ou se viria para São Paulo. E começar tudo aos 55 anos, que era quais são os paradigmas que iam pintar. Então a primeira parte foi realmente, né, a parte externa, como eu vou me posicionar profissionalmente retornando ao Brasil depois de 15 anos. E depois, obviamente, foi a parte interna, né? Como que eu vou lidar com as minhas crenças, com os paradigmas internos, né? Como eu vou fazer para não desistir, porque não tinha mais forma, né? Eu já tinha realmente queimado a ponte, e a Dani foi muito corajosa, mais nova do que eu, de também queimar essa ponte e retornar. Então, o maior desafio foi a parte externa, em relação à nova profissão, e a parte interna, era lutar contra os meus medos, né, as minhas crenças, como que eu poderia fazer, né, de onde eu ia buscar força para não desistir e chegar no topo da próxima montanha novamente. Então agora você identificou a montanha que você quer subir, a próxima montanha. Exatamente. E nesse processo de reinvenção, de transformação, como é que você vai fazer, Pedro, a partir de agora, para poder mostrar para as pessoas que isso é possível e ajudar ela na área dela, com todo esse conhecimento, tanto pessoal quanto profissional e também as experiências internacionais que você tem? Legal. Eu vejo o seguinte, Edson, todos nós, né, sem exceção, nós já escalamos alguma montanha. Nós já temos conhecimento e nós sempre podemos ajudar alguém. Sempre tem alguém que precisa do teu conhecimento e da tua experiência. E o que eu digo é o seguinte, né, quando você chega ao topo da sua montanha, como era o caso quando eu estava trabalhando fora do Brasil e numa grande empresa, eu estava no topo de uma montanha. E para chegar na próxima, inevitavelmente, todos os profissionais eles precisam novamente passar pelo vale, né? Eles vão ter que atravessar o vale novamente, vão ter que olhar para dentro, vão ter que ver suas crenças, seus paradigmas e pegar novamente a trilha para subir a outra montanha. E quando você chega no topo, você não pode ficar muito tempo, né? Você precisa o quê? Você precisa pegar todo esse conhecimento, toda essa sua sabedoria, toda a sua experiência e descer para buscar mais uma pessoa e ajudar ela a subir a próxima montanha dela também. Isso é fundamental. Uau! Ou seja, você continua ainda expandindo a sua zona de conforto. Exatamente. E procurando pessoas para poder ajudar, para conectar, se desafiar, porque eu acredito também que você não foi uma pessoa de palco, de colocar a cara na internet, de estar se expondo. Como é que foi isso para você também? Me conta. Mas foi muito difícil, né? Quando eu comecei essa transição, eu fui líder de amigos meus, pessoas que saíam comigo, que nós tínhamos uma convivência de lazer, e passei a ser líder dessas pessoas, mas eu não tinha competência para isso, a verdade era essa. Eu era muito bom tecnicamente, mas como líder eu não conseguia, eu precisava de algo diferente. Foi quando eu retornei ao Brasil para fazer 2 cursos na Sociedade Brasileira de Coaching, me formei em Business e Executive Coach. Eu falei, eu vou pegar todo esse conhecimento e vou levar para as pessoas para ajudá-las. Só que quando eu terminei as formações, eu falei assim, bom, eu preciso aplicar tudo isso em mim para dar uma lapidada, porque eu estou cheio de bicos aqui, né? Então não tem como, seria um inconsequente se eu não reestruturasse toda a minha forma de ser para depois poder ajudar as pessoas. Então eu fui buscar ferramentas, né, para que eu pudesse realmente contribuir com aquelas pessoas. Quando eu identifiquei que já estava ok, que eu já havia conseguido ajudar essas pessoas por 3 anos, falei, ok, agora eu tenho que ir para outro caminho. Foi quando eu decidi voltar. Conta pra gente aqui, qual foi o seu sentimento, a emoção que você sentiu ao ver que você pôde entregar para as pessoas, através da sua história de vida e seu conhecimento, a transformação de cada uma dessas pessoas? Bom, isso é fantástico, porque o que nós mais encontramos hoje, né, são pessoas
com muito conhecimento, com muita educação, com muita força de vontade, que infelizmente não consegue determinar um caminho para ter sucesso, para alcançar o seu objetivo. Então, de onde eu estou hoje, com as experiências que eu tive, né, com os desafios que eu passei, eu tenho uma facilidade em analisar cenário e resolução de problemas. Então, é muito gratificante. Né? Recentemente, nós passamos por uma dessas situações, né, muito próximo, dentro da família, e você conseguir dar o direcionamento para uma pessoa é a mudança de vida daquela pessoa. Então, para mim, hoje, apesar de estar na área de estratégia de marketing digital, né, eu ajudo empresários que estão querendo fazer isso também. Não é só na vida pessoal, mas é na vida profissional. Né? E que diretamente ou indiretamente nós conseguimos aí atingir 20, 30, 50 pessoas que dependem desse empresário. Então, para mim, é muito importante hoje conseguir fazer esse match, né, entre o meu propósito de vida pessoal e a minha parte profissional. Você atravessou a ponte, queimou a ponte, como você mencionou. Passou de tudo aquilo que você aprendeu que vai te dar os 80% de resultados. Então ali você faz um filtro, como se fosse escalar uma montanha. Você não pode levar muita bagagem, você não pode levar malas, mochila. Você tem que levar uma mochila, você tem que levar água, você tem que levar resiliência, você tem que levar persistência. Então você tem que colocar o que é mais importante para fazer a travessia dessa ponte. Então foi ali na introspecção que eu fui buscar aquilo que eu tinha como empreendedorismo, com parte de tecnologia, né, por amar, ajudar as pessoas e colocar só isso na bagagem para poder fazer essa transição. Ou seja, fazer um planejamento estratégico, dividir esse plano em pequenas etapas, porque quando você faz isso, você consegue empilhar vitórias e essas vitórias vão te motivando e você vai tendo cada vez mais combustível para chegar ao topo da montanha. Então a estratégia ela é fundamental, não só na parte profissional, mas na parte pessoal também. Uau! Você falou de levar pouca bagagem. E eu percebo que as pessoas, muitas vezes elas não transformam a própria vida porque elas querem levar as pessoas e as coisas da vida velha para a vida nova. Você acha que isso é possível, Pedro? Com certeza. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós precisamos aprender com elas e deixar naquele ponto. Quando você faz a mudança de ciclo, terminou. Então você deixa aquilo que já foi bom para você, né? E começa a ter novas experiências, a partir das novas oportunidades, elas vêm, porque senão não tem espaço para tudo. Você não consegue, você fica com uma obesidade mental e você não consegue, você começa a patinar, ou seja, a carga fica muito pesada para você subir e chegar até o seu objetivo, ou seja, escalar essa nova montanha. Então, utilize aquilo que você realmente precisa para essa nova jornada. O que você conquistou antes, ele fez parte de você antes. E a partir daquele momento, você utiliza só o que é preciso. Obviamente, ele vai fazer parte do seu passado, não tem como. Né? Eu, olhando para a minha vida, vendo os fracassos que eu tive, os desafios que eu tive, as vitórias que eu tive, foi tudo isso que me moldaram para ser um CEO hoje de uma empresa. Se não fosse tudo isso, provavelmente eu estaria aí em alguma parte do caminho. Então é honrar, obviamente, tudo aquilo que você tem, né, mas em algum momento você deixa naquele ponto. Eu também costumo dizer que muitas vezes nós temos que deixar essa pessoa nesse ponto, fazer a jornada e depois sinalizar para elas onde você está e ver quem quer ir contigo. Desse percentual de pessoas que você transitou esses anos, quantos quiseram fazer essa travessia contigo? Edson, foram muitas pessoas. Né? Poderiam ter sido muito mais, mas nós temos que respeitar o momento de cada um. Então, eu acredito que nós conseguimos atrair as pessoas certas, as pessoas que querem ir e respeitar aquelas que querem ficar ainda naquele ponto. Não tem nada de errado, você não pode interferir na vida dos outros. Eu estudo bastante sobre frequências vibracionais, sobre David Hawkins, né? E existe um ponto ali que se chama um ponto de vibração da neutralidade, que você tem que fazer aquilo que você realmente foi destinado para fazer e respeitar as pessoas que ainda não estão prontas. Então não adianta você querer interferir na vida dos outros.
Mas a cada uma pessoa que você consegue trazer, indiretamente essa pessoa ela pode estar ajudando milhares de outras pessoas. Então, mesmo que fosse 2 ou 3 pessoas, para mim o meu propósito ele já está valendo, porque eu sei que essas outras pessoas que chegaram até o topo da montanha também, elas vão buscar outras pessoas para trazer. E isso é exponencial. Bom, você falou de frequência vibracional. Você tem que fazer essa transição de frequência também, Pedro? Fala um pouquinho mais sobre isso aí. Como que funciona isso? Bom, precisei fazer. Teve um momento da minha vida que foi marcante, que foi realmente a virada de chave, né, que eu precisei fazer, que talvez tenha sido a montanha mais difícil que eu subi, né, que é a montanha da perda. Então, eu perdi um filho aos 21 anos, né, em um acidente de carro, e ali, aquele ponto, a dor ela foi devastadora. Então, eu acredito que naquele ponto, a minha frequência vibracional, como você, naquele momento eu não sabia disso ainda, mas depois estudando eu sei que ela estava muito baixa. Então, a frequência vibracional, segundo o Dr. David Hawkins, um cientista que já faleceu, ela vai de 20 a 1000, onde 20 é a vergonha, né, que é o ponto onde as pessoas estão próximas ao suicídio. Provavelmente eu cheguei muito perto disso naquele momento. E o outro extremo são os 1000 Hz, que é o ponto de iluminação, onde estão aí Buda, Jesus Cristo, essas pessoas. E todos nós estamos transitando, né, nessa faixa. E ali, na realidade, eu vivi por muito tempo numa baixa frequência vibracional, até o momento, e um desses momentos você participou, né, que foi a virada de chave. Que quando a situação é inevitável, né, o que você pode fazer? Mudar a forma de enxergar tudo isso. Então, ou você vive na dor, ou você vive no presente. E foi ali que virou minha chave. Ou seja, eu não tenho mais o que fazer quanto a isso. Mas eu posso sair da dor, né, sair da perda e encarar isso como um presente que eu recebi na minha vida durante 21 anos. Então, isso trouxe um alívio muito grande e foi aí que eu consegui realmente deslanchar e vibrar numa frequência diferente para poder ajudar as pessoas. Porque quando você está numa frequência vibracional muito baixa, não adianta, você pode atrapalhar as pessoas. Então, apesar da dor ter sido devastadora, foi ali que eu mudei o meu limite. Então, hoje, eu consigo ajudar pessoas que eu enxergo que muitas vezes elas estão dando um valor, uma importância muito grande para um desafio que está atrapalhando a evolução dela. Então, hoje eu consigo mostrar para essas pessoas que sim, existe uma nova forma de você enxergar e ultrapassar os desafios. Ou seja, você passou por um desafio, acho que o maior desafio do homem, do pai, da mãe, e você não consegue mudar o resultado, mas você consegue ressignificar essa situação. Dói ainda, eu vejo isso em você, sinto isso em você, porque dói, vai doer sempre. Só que você consegue ainda transformar essa dor em força para você continuar e ainda assim ter tempo, né, ter sentimento para poder ajudar pessoas. Exatamente. Eu acredito que toda lição que a gente aprende, né, tudo que a gente aprende, nós temos obrigação de repassar isso para outras pessoas. O que eu puder fazer para evitar, né, com que as pessoas sofram para ultrapassar os desafios, não quero que ninguém ultrapasse o mesmo desafio que eu, né, eu pretendo ajudar hoje de forma empresarial para que elas possam ficar o menor tempo possível estacionada naquele ponto, né, e mostrar para elas que existe solução para praticamente tudo. Praticamente tudo. É só você parar, você refletir, né, você ter resiliência, você ter persistência para chegar no seu objetivo. E esse também foi um ponto de inflexão na sua vida, porque você mencionou do profissional, de ter alcançado o topo daquilo tudo que você planejou e falou, cara, não é aqui. Eu vou fazer uma transição, você conseguiu fazer uma lá, e essa também impactou muito você, né? Com certeza. É um momento onde assim, você perde o chão, né? Porque apesar de não ter acontecido só comigo, ter acontecido com muitas pessoas, mas a sua realidade é sua, né? E cada um, de acordo com a sua experiência de vida, com a sua maturidade, com a sua espiritualidade,
ela vai ultrapassar de uma forma. Então ali foi, assim, foi fundamental, né, essa inflexão novamente, essa reflexão, porque se um tinha partido, eu tinha outro. Então eu não podia desistir, porque eu ainda tinha outro. Então, ou seja, existe duas portas, né? Qual que você vai entrar? E eu, obviamente, eu optei por ficar, por realmente aprender com tudo isso e viver essa vida maravilhosa que eu vivo com meu filho André, com a minha neta Manu. Então, valeu a pena ficar. Para a gente passar por uma outra parte, você deixaria alguma mensagem em cima desse ponto específico para as pessoas que vão te assistir? Deixaria assim, Edson. Eu acho que o grande segredo, né, eu escrevi um livro recentemente, também é uma analogia, que é O Segredo dos Mestres. É um livro digital, obviamente, mas que a grande jornada, né, o segredo, na realidade, né, é a grande jornada que você faz em você mesmo. Ou seja, não adianta você procurar fora, você tem que procurar dentro, né, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você já passou. Né? Ali dentro estão as forças que você precisa para alcançar o seu objetivo, para escalar a sua montanha, para chegar no topo, né, encontrar ali o seu tesouro, aquilo que você procura, né, dentro da sua realidade, dos seus objetivos. E aí sim, né, persistência, resiliência, porque muito provavelmente vão ter outras montanhas. Você vai ter que sair daquele ponto, vai ter que passar pelo vale novamente e alcançar um topo maior ainda. Então é isso, não desistam, né? Não desistam, vale a pena, com certeza. Uau! E aí você pega a tua formação profissional com essa pessoal e hoje você trabalha como estrategista do marketing digital, que parece que não tem nada a ver, né? Mas o marketing nada é do que conectar pessoas através das emoções ao produto, né? Exatamente. A estratégia, né, que nós falamos aí durante o início, estratégias, paradigmas, desafios, tudo isso faz parte hoje da minha vida profissional. Né? Então eu consigo conectar, né, olhar para as pessoas e entender a parte pessoal daquele empresário, quais são os desafios que ele está tendo naquele momento e como eu posso ajudar, né, mostrando para ele, trazendo clareza. Eu criei um método, né, que é o Digital Brand, para que essas pessoas elas consigam ter ali uma noção de qual caminho, qual ponte elas têm que atravessar. Então seria como entregar um novo planejamento para essas pessoas, para que o caminho seja mais fácil e seja mais assertivo, principalmente. Né? Porque hoje não dá para perder tempo. Né? Hoje, 2, 3 meses, as mudanças são tão grandes que se você ficar parado durante 3 meses, né, já complicou tudo, você perdeu mais 6 meses pela frente. Então hoje meu trabalho é justamente esse, trazer clareza para a vida das pessoas, tanto pessoal como profissional, olhar para o negócio dele, tirar as pessoas que estão no offline e levar essas pessoas para o digital de uma forma assertiva. O objetivo sempre é esse.